Essa é a parte final de Kanojo Mokanojo. Caso não viu as outras partes, link nos comentários. As duas não conseguem tirar da cabeça o primeiro beijo de Naoya e decidem botar pra quebrar nas fontes termais. Quando a aula acaba, eles decidem ir às compras, mas Shino fala que quer falar com ele, mas Saki puxa ele. Já vão direto pro shopping, com todos eles super animados, mas lá de longe tem Mirika observando eles. Enquanto Nagisa olhava uns Dulcin, ela pensou de novo na ladra de beijo. E está um pouco assustada de perder o relacionamento deles, mas se essa viagem funcionar, ela poderá conseguir beijar Naoya. E pega umas balinhas de menta por preocupação. E em seu lado aparece Saki, também pegando uma. Ela fala que não tem problema, já que ela também é namorada dele. Mas Saki cai no chão, dizendo que queria pegar uma vantagem. E queria beijar ele primeiro, pedindo perdão por isso. Mas Nagisa diz que está tudo bem, e que ela deve beijar o Naoya primeiro. Saki se recusa a aceitar isso, pois Mirika já pegou o primeiro beijo dele, e não importa se ela beijar ele primeiro, deixando as duas na deprê. Mas Nagisa fala que vai apoiá-la nessa viagem, pois se beijasse ele primeiro, não saberia como olhar ela nos olhos, e chama ela para comprarem roupas. Nagisa escolhe uma roupa toda estranha para si, tudo para Saki conseguir a atenção de Naoya, dando uma roupa sexy para ela. Mas Saki achou horrível, e nesse momento aparece Naoya, ficando total sem reação, e quando estão indo embora, aparece Mirika, dando outra espiadinha. E ela acaba ouvindo sobre as fontes termais, e diz que vai junto com eles. Enquanto Saki arrumava sua mala, Shino liga para ela, perguntando para onde ela irá viajar, pois precisa confirmar que Naoya não está traindo ela. No dia da viagem, Naoya ficou impressionado pela beleza das duas e está animadaço para ir junto com elas, dizendo que espera que essa viagem aproxime eles, e que ficará cheio de chamengo com elas, deixando as duas envergonhadas. Saki diz que vai aproveitar que Mirika não está ali, para fazer as coisas rolarem entre eles. Quando chegam na estação, Naoya dá uma ideia para eles se aproximarem, já que não precisa se preocupar com gente desconhecida, e segura as mãos das duas, fazendo tudo isso em público, dizendo que fica na viagem, e ficam andando assim em cada local. Quando chegam em um hotel, a primeira pessoa que aparece é a Mirika, já tirando a paciência de Saki. E ainda depois aparece Shino perguntando se Naoya tá traindo ela, deixando todos sem saber o que fazer. Então Nagisa fala que veio junto com Mirika, e acabaram se esbarrando com a Saki. Então todos acabam correndo para dentro do hotel, deixando Shino sozinha lá fora. Nagisa e Mirika acabam ficando em um quarto, e Saki e Naoya em outro, pois Nagisa diz que é melhor que Shino não os veja juntos, e precisa ficar de olho na Mirika, e fala para os dois aproveitarem a viagem. Mas Naoya se recusa a aceitar isso e invade o quarto de Nagisa, dizendo que eles vieram nessa viagem para aproveitarem juntos. Mas Nagisa começa a criar altas desculpas, mas Naoya fala que não importa o que aconteça, ainda quer estar com ela. Mas ela lembra que decidiu apoiar a Saki e deixa ele trancado do lado de fora e sai correndo, dizendo que está tudo bem com ela. E nesse momento, Mirika ataca ele na água e fala que agora irá seduzi-lo. Naoya pergunta se ela irá mostrar os bustos dela para ele, deixando ela toda tímida, falando que não vai fazer algo tão vergonhoso. Naoya pergunta se um beijo era de boa para ela, mas ela apenas dá uma desculpa. E pergunta o que ele achou do beijo. Naoya só fala que ficou surpreendido, deixando Mirika deprê por ter sido só isso. E quando Naoya estava indo atrás de Nagisa, Mirika fala que também quer conhecer ele melhor. Mas Naoya diz que está preocupado com Nagisa, então Mirika abraça ele e pede um pouquinho de tempo. Naoya dá 5 minutos para ela, deixando Mirika muito animada. Os dois pela primeira vez conseguem ter uma conversa normal, falando sobre seus sonhos e gostos. Naoya fala que adora ver vídeos dela, deixando ela toda envergonhada e animada por ter conversado com ele, conseguindo capturar uma parte do coração dele. E quando os 5 minutos acabam, a toalha dela cai e Naoya apenas sai correndo. Mas o problema é que ele cai em outro banho. Ela pergunta como ele caiu no banheiro feminino. Ele fala que foi um acidente, mas Shino não acredita nisso. Então ele agradece ela por ser amiga da Saki. Mas então vai ser direto ao ponto e pergunta se ela está traindo a Saki. Naoya decide não responder essa pergunta. Shino fala que Saki é meio idiota e consegue imaginar ela aceitando ser um trisal, pois ela não pensa direito nas coisas. Além disso, os malefícios de uma namorar duas garotas são que as duas sempre estão preocupadas em ser o número 1. E também fala que pela lei namorar duas garotas é crime, e que existe vários tipos de problemas. Naoya fala que aprendeu bastante, mas quando Shino pergunta se ele está namorando duas, ele tenta sair correndo, mas ela segura ele falando para ele falar a verdade. Naoya fala que fica feliz por Saki ter uma amiga tão boa, mas ela continua segurando ele e pergunta sobre a confissão de Mirika, achando que agora são 3. Mas Naoya nega com tudo, mas ela puxa ele com tanta força que derruba ele, e nesse momento chega Nagisa e Saki e vem Naoya e Shino em uma posição diferenciada. Saki pergunta o que ela tá fazendo, e ainda por cima Naoya abraça falando que ela está se impondo.
deixando Saki deprê achando que ele traiu ela com a Shino. Então Nagisa começa a tirar fotos daquela cena, falando que ela não está em um relacionamento a dois. Então Shino pergunta se está sendo chantageada, só percebendo depois da posição que estava, e sai correndo, deixando Saki aliviada por ele não ter feito nada, mas depois dá um tapão nele, por ele estar no banheiro feminino. Mas as duas ficam aliviadas por ter conseguido esconder o relacionamento deles, mas Nagisa fala que vai para o quarto de Mirika, para as coisas não se complicarem. Naoya fala para ela não fazer isso, mas Nagisa diz que está tudo bem. Ele fala que ela está meio esquisito hoje, e Saki pergunta se é por causa da promessa delas. Ele diz que não é isso, só acha que isso traz muitas vantagens, pois se ela não ajudar, ela pode acabar enjoando com o relacionamento deles. E ter se tornado uma namorada de Naoya foi como um sonho, e quer continuar com o relacionamento deles o máximo que puder. Mas Naoya fala que isso não dá certo, e nesse momento chega as duas Randall, então Saki taca ele pra fora do banho. Nagisa diz que também vai sair, então Saki fala que isso não tá legal, e que ela está se segurando demais. Então Nagisa fala algo para Saki, que antigamente ela sempre dava um jeito de estragar tudo, e tinha que praticar muito em tudo, para conseguir ser mediana nas coisas. Quando as provas pra entrar na escola começaram, encontrou o amor de sua vida, bem no momento que ele se declarava para Saki, e ainda nesse momento ela estava se fazendo de difícil, mas ele continua insistindo até o final, e ela descobre que ele faz isso desde o primário, e já acha que ele é doido, ficando impressionada pela motivação dele, e começa a pensar que tipo de pessoa ele é, querendo muito ficar na sala dele, se apaixonando por ele, mesmo ele estando apaixonada por outra, mas mesmo assim não desistiu de ficar com ele e começou a treinar todo tipo de coisa para agradá-lo, mudando completamente por ele, e de algum modo Naoya conseguiu ouvir isso. Enquanto se vestia, Nagisa pede para Saki não falar para Naoya, senão ficaria morrendo de vergonha, mas quando saem do banho, Naoya tá lá, falando que não é porque ela não consegue fazer nada, que ela precisa ficar sozinha, fazendo ela correr toda envergonhada. Mirika estava atrás de Naoya e aparece Shino, perguntando a relação dela e com Naoya, e aparece os três correndo entre eles, e acabam que todos ficam correndo atrás de todos. Naoya fala que se eles não desistirem, o relacionamento deles nunca vai acabar, mas Nagisa continua correndo, preocupada. Naoya pergunta se o relacionamento deles não der, ela vai esquecer dele e vai namorar outra pessoa, chamando ele de traidora. Nagisa fala que não quer que isso aconteça, pois ele tem que priorizar Saki. Naoya fala que não vai fazer isso, então Nagisa pergunta o que ele faria se Saki tivesse recusado o relacionamento deles. Ele fala que iria pensar nisso, então Nagisa fala que ele é muito impulsivo e precisa agir como uma segunda namorada, senão esse namoro não vai dar certo, e vão acabar terminando. E não quer que isso aconteça. Naoya cai no chão cansado, mas levanta com determinação e continua correndo atrás dela, a chamando de idiota por não ligar de ser o número 2, mas Nagisa diz que isso não é verdade, e que quer ser o número 1 para ele. Naoya pede desculpa por preocupar ela e diz que as duas são o número 1, mas se ela tiver que se segurar no relacionamento, significa que ele não cumpriu sua promessa e pula de uma altura lascada, conseguindo segurar ela. Nagisa fala que se a Saki ficar chateada por ela tentar ser a número 1, não vai conseguir ficar longe dele. Mas Naoya fala que não vai deixar isso acontecer e que não vai desistir dela. Nagisa pergunta o que ele vai fazer se a Saki cansar do relacionamento. Ele fala que vai tentar resolver, e se for preciso vão se curvar todos os dias. E agora chegam as outras três. Shino pergunta qual é o relacionamento deles. Saki apenas desistiu de explicar, e quando ela pergunta isso para Nagisa, ela dá um beijo no Naoya e fala que também é a namorada de Naoya. Saki pergunta se ela também vai brigar pelo Naoya. Nagisa fala sim, deixando Saki inspiradaça. Então os três saem correndo dali e aproveitam aquela viagem com tudo. Quando volta para casa, Shino pergunta como funciona esse relacionamento deles e por que ele está namorando três. Naoya fala que foi porque se apaixonou por Nagisa e não tinha escolha a não ser namorar as duas. Shino pergunta por que Saki aceitou isso. Ela fala que a comida de Nagisa era gostosa. E quando estão indo embora, Shino pergunta se ele é capaz de fazer as duas felizes. Ele fala que pensou muito no que ela falou e vai falar para a mãe de Saki que está namorando duas, e diz que não acha que tem outro jeito de fazer as duas felizes. E além disso, ela é amiga da Saki e quer que ela aceite isso. Mas quando eles vão embora, Shino diz que ele pode apenas namorar sua amiga para que ela possa desistir dele, também estando chonada por ele. Enquanto eles comem de boa na escola, Mirika começa a se entrosar com eles, fazendo os três competir com ele. E agora Shino também fica invadindo o espaço deles. E essa foi a review de Kanojo Mokanojo. Espero que vocês tenham gostado e bora esperar a segunda temporada. Valeu e até a próxima.